Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que te fala de finanças e investimentos de um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje nós vamos analisar a carta do gestor do Bradesco, isso mesmo, Bradesco que acabou de colocar no dia 17 do 11, colocou aqui a carta do gestor de novembro e a gente já vai analisar para ver o que o Bradesco está achando sobre a economia, porque eu sei que tem muita gente que tem dinheiro no Bradesco e quer saber o que eles estão pensando. Então vem comigo, já deixa o like se você gosta deste quadro que se chama Na Mente dos Gestores. Então vamos lá, sem mais delongas, bora analisar. Isso aqui é da Bram, Bradesco Asset Management. Deixa eu aumentar aqui e vai ter um sumário aqui, onde vamos falar de cenário econômico no Brasil, Estados Unidos e Europa, projeções, depois vai falar de renda fixa, renda variável e depois ele vai fazer um apanhado geral, então a gente vai entrar em um por um desses itens. Começando aqui por cenário macro Brasil. O cenário para a inflação seguiu favorável em outubro, inclusive, é claro que como eles pegam um fechamento de outubro para poder fazer essa carta, teve ali no início de novembro o IPCA vindo abaixo do esperado. Então eles pegaram o IPCA 15 que veio bom, e agora IPCA normal, que veio em novembro, já veio bom também, então alimentando. Mas vamos lá, eles se surpreenderam com a passagem aérea, que subiu 23%, que foi compensado pelo grupo de alimentação e bebidas, que caiu 0,33%. Destacaram também a deflação dos combustíveis, que caiu 0,44%, lembrando que o Brent está despencando agora, o Brent, que é o petróleo, ele saiu lá de 80 e pouco, quer ver? Ó, vamos colocar aqui, ó, vamos ilustrar o que está acontecendo com o Brent, que é o petróleo. Então o petróleo, quando disparou ali a guerra entre Israel e o Hamas, chegou aqui a 96 dólares e depois ele caiu bastante, chegou a cair 79 dólares, agora está negociando ali ó, a 77 dólares, ou seja, caiu bastante o barril do petróleo. Isso deve derrubar os preços aqui no Brasil também. Então vamos lá, eles fizeram algumas atualizações sobre o IPCA. Então, o que eles revisaram? Projetam 4,7% para o IPCA neste ano e para o ano que vem revisaram para 4%. E pode ser que na carta de dezembro, que vai falar sobre novembro, eles façam uma nova revisão para baixo. Indicadores de atividade econômica, então eles colocaram aqui que mostrou um fraco desempenho da economia ao recuar 0,8%. Inclusive, saiu hoje esse índice de atividade econômica do Banco Central e vamos ver quanto que ficou. Vamos ver tudo na hora aqui. A gente vê tudo na hora aqui, para você também poder fazer uma análise completa. Vamos lá. Então o IBCBR, olha só, a projeção era subir 0,20 e caiu menos 0,06. Então foi menos 0,06, ou seja, mostrando desaceleração econômica no Brasil. O que por um lado é bom porque dá espaço para o Banco Central cortar ainda mais juros, então isso deve ter impactado a taxa futura. Então olha só, a gente já vai pegando a carta do Bradesco e trazendo os elementos atuais. Esse dado aqui deve ter derrubado os juros hoje. Vamos ver, pegar aqui ó, uns juros de 2025, 2027. Vamos pegar juros 2027 e ver qual que é o impacto que está causando neste momento. Vamos lá. E de fato está caindo. Vou subir aqui, ó. Ele está, ó, negociando agora a 10,29. 10,29. Olha só, ele chegou a bater aqui 11,31 há praticamente um mês atrás e agora está negociando a 10,27. Vamos dar uma olhadinha nos juros futuros, nas cotações, mas os juros estão caindo forte. Tudo em vermelho quer dizer que a curva toda está caindo. Os juros futuro caindo mais forte por conta da atividade econômica que veio mais baixa. Inclusive, todos os dias eu trago aqui o Café com Fábio Lousada. Na segunda-feira vou trazer com detalhes o que aconteceu aqui, porque que os juros estão caindo. Inclusive, vamos aproveitar e atualizar o cenário de bolsa, como que está se comportando, subindo também 0,32. Chegou a bater 125.300 pontos e agora deve estar próximo ali do fechamento, 125 mil pontos. Voltando aqui para a carta, então eles indicaram aqui a atividade econômica. Olha só, olha como é complicado. O Bradesco soltou essa carta 17 do 11. Eu tenho que praticamente atualizar a carta. Então imagina você pegar uma carta do dia 17. Acontece muita coisa em 15 dias e de fato aconteceu.
Então, essa carta aqui ela acaba perdendo o sentido até, porque se a gente analisa o que aconteceu em outubro para tomar a decisão em novembro, a gente já perdeu praticamente 17 dias. Você que, vou esperar a carta do gestor do Bradesco para tomar uma decisão. Pô, vai demorar bastante. Isso aqui é uma crítica muito pertinente para eles soltarem esse relatório rápido. Itaú, Santander, eles costumam colocar no dia 10. O Kinea, olha só, a carta da Kinea é sempre aí no dia 2, dia 3. Isso é muito importante para a gente que gosta de analisar os dados aqui, certo? Vamos lá, então o que eles colocaram de projeção? Queda de 0,2% do PIB no terceiro trimestre e crescimento de 2,7% neste ano. Depois a gente vai falar sobre as projeções. Estados Unidos, com forte expansão do consumo das famílias, o PIB dos Estados Unidos cresceu 4,9% no terceiro trimestre em termos anualizados. Eu falei, eles até colocaram aqui que um desempenho forte da atividade econômica desde o quarto trimestre de 2021, porém, o que a gente tem visto aqui, e eu falo mais uma vez, os dados de novembro são de desaceleração econômica, com os dados de auxílio-desemprego aumentando, então as pessoas pedindo mais auxílio e seguro-desemprego, criação de vagas de emprego diminuindo e índice de confiança caindo. Então, a atividade econômica nos Estados Unidos em novembro está caindo, é por isso que os juros por lá, os juros futuros por lá, estão caindo. A gente viu os títulos do Tesouro Americano que chegaram a bater 5% ali para 10 anos, recuando e hoje negociando a 4,5%, 4,30%. Inflação resiliente no mês de setembro, então eles colocaram aqui como estava o CPI no período e vamos colocar aqui o que eles têm de opinião. Aqui. Os números revelam uma inflação ainda acima da meta do Fed, 2%, demandando manutenção nas condições restritivas da política monetária. Então vamos olhar para o CPI dos Estados Unidos, que foi divulgado, vamos ver quando que foi divulgado aqui. Foi divulgado no dia 14/11 e ele veio abaixo do esperado. Então, mais um dado ali que teve mudança, porque eles pegaram a carta de uma inflação que veio acima do esperado, referente a setembro, e agora, referente a setembro, referente a outubro, que foi divulgado em novembro, já veio abaixo do esperado. Então, esse cenário aqui muda um pouco. Indo para a Europa, acredito que é o cenário que menos mudou, porque eles já estavam num processo de desaceleração econômica e taxa de juros alta. Então, os juros devem seguir elevados por um período prolongado, conforme reforçado pelo Banco Central Europeu. Manteve a taxa ali de juros de depósito em 4% e lá já vinha a desaceleração econômica acontecendo, caindo de 47,2 para 46,5 pontos entre setembro e outubro. Por fim, a mensagem central foi que o nível atual dos juros, mantido por tempo adequado, deve contribuir substancialmente para o retorno da inflação à meta de 2%. E aqui eles acreditam que os juros vão começar a cair na passagem do primeiro para o segundo semestre do ano que vem. Então, em junho, julho deve cair, isso deve se manter ali numa próxima carta. Aqui para as projeções, então eles acreditam no PIB para 2,70 esse ano, 1,30 o ano que vem. Selic, estão acreditando em 9% para o final do ano, então abaixo de 10% para o final de 2024. Aliás, a Selic terminal caindo em 9%. Hoje há um debate, se os juros vão ficar abaixo ou acima de 10%. E assim, para ficar abaixo de 10% a taxa Selic, tem que colaborar principalmente dois fatores. Um, o Brasil não mudar a meta para 2024 de déficit, tá? Então ele deve ficar no déficit zero para 2024, isso é arrecadação e gastos ali parelhos, e não gastar mais do que arrecada. Então esse é o primeiro ponto falando de Brasil. E o segundo é torcer para os Estados Unidos apresentar mais dados de desaceleração econômica para que o Banco Central possa, o mais rápido possível, começar o processo de corte de juros por lá, que deve começar no dia 1º de maio. IPCA, 4,80% para esse ano, 2024, 3,90%, e dólar 4,85 para esse ano e R$ 5,00 para o ano que vem. Perspectivas de renda fixa. O ambiente de grande certeza e continuidade da oscilação de preços continua, porém o possível fim do aperto monetário nas principais economias traz uma indicação de arrefecimento desse risco específico. Nos últimos 60 dias, a abertura das curvas de juros nos Estados Unidos impactou de forma agressiva os países emergentes, especialmente aqueles que estavam cortando suas taxas de juros. Então, o importante é que novembro está sendo um mês completamente diferente. Vocês vão ver o que está acontecendo, o que aconteceu no fechamento, o que aconteceu no mês de outubro.
Vamos abrir aqui para a gente fazer esse comparativo. E aí você vai ver índice por índice o que aconteceu. Então, primeira coisa é o CDI 1%, IMA-S, que segue a Selic, que é uma taxa pós 0,96. E aqui, ó, o que é o IRFM1? Vou até ampliar aqui, ó. IRFM1 significa títulos pré-fixados de até 1 ano, ou seja, curto. No curto prazo não muda tanto os juros, por isso que foi alto, 0,96. Mas, vamos descer aqui. Mas esse índice, neste momento, vamos pegar aqui, IRFM até 1 ano, que é o pré-fixado de até 1 ano, está variando 0,53 neste momento. Então, até o dia 16, ele está com 0,53 acima do CDI. Então, ele vai bem, provavelmente ele vai fechar bem neste mês. Voltando aqui, a gente tem o ERFM, que são todos os pré-fixados, o curto e o longo, pré-fixado de 5 anos, 10 anos, estão todos aqui. Então, a média 0,37. Esse aqui, vamos ver quanto que está dando, mas está sendo um mês muito bom para o pré-fixado. E olha só, subindo 1,64 neste mês. Então, no mês passado da carta, ficou muito abaixo, ficou pagando 37% do CDI praticamente, e nesse mês ele está estourando ali, em pouco tempo, em metade do mês ele já tem ali 1,64% acumulado. IMA, em geral, mas vamos aqui para a inflação, que sofreu muito mês passado. Então a inflação de até 5 anos, que a gente chama de inflação curta, caiu 0,31. Deixa eu descer aqui um pouco, que eu estou na frente. Inflação IMA-B é o geral, então prazo curto e prazo longo. E inflação longa, que tem o maior risco, de fato, caiu quase 1%, caiu 0,98%, que é o IMA-B 5+. Vamos ver como está rendendo neste mês o IMA-B 5+. Então aqui, IMA-B 5+, neste momento está rendendo 2,63%, ou seja, está recuperando muito. Então, o fundo de inflação está rendendo muito forte nesse mês e nota que é bem diferente do que foi o mês passado. No ano, o grande destaque são os pré-fixados longos, acima de 1 ano, pagando 12,95. A gente vê aqui o IMA-B 5, ou seja, a inflação acima de 5 anos, sendo o que mais está sofrendo. Então, pré-fixado longo é o que mais está ganhando, e inflação de até 5 anos, inflação curta, é onde está menos ganhando, porém, neste mês ele está se recuperando e deve passar, por exemplo, até o CDI. CDI 11,02%. Então, esse é o cenário para a renda fixa. Vamos agora para a renda variável. O que aconteceu na renda variável? No mês de outubro, observou-se um cenário global em que as taxas de juros pré-fixadas nos Estados Unidos continuaram a se elevar, gerando impacto de desconto nos ativos ao redor do mundo. Ou seja, sempre que os juros futuros sobem, afeta a bolsa negativamente. Por quê? Se os juros estão altos, os valores que você tem, que a empresa tem a receber no futuro, diminui. Por quê? Se eu tenho 1 milhão a receber daqui a 1 ano e a taxa ela sobe, quer dizer que o meu valor na frente vai ser menor que eu vou receber. Então, só de fazer isso, fazendo um valuation, uma avaliação da ação, eu já perco dinheiro. Porque o valuation, muitas vezes, ele é o resultado de um fluxo de caixa que eu desconto, que eu trago ele ao valor de hoje, ok? Então, colocou aqui, no Brasil, apenas nos setores de mineração e energia tiveram retornos positivos, então a Vale, por exemplo, foi muito forte. Assim, o S&P 500 apresentou um retorno negativo de 2,20%, enquanto o Ibovespa registrou um desempenho negativo de 2,94% em outubro. E esse mês também completamente diferente, eu já vou mostrar para vocês. Mas o que eles colocaram aqui de perspectiva? A perspectiva da gestão continua a ser que estamos passando por um momento de mudança no ciclo monetário, com os Estados Unidos possivelmente chegando ao fim do ciclo de elevação em taxa de juros, enquanto o Brasil segue com a continuidade do ciclo de redução na taxa de juros. Diante da evolução recente do mercado, os gestores acreditam que o momento permite uma redução na cautela que foi adotada nos meses anteriores, embora ainda mantenham a seletividade nas escolhas de investimentos. Ou seja, eles estão apostando mais em bolsa e aí eu estou com eles. Acho que é um bom momento sim para você entrar em bolsa pensando nos juros futuros caindo. Então, e aí pessoal, eu vou trazer para vocês qual tipo de bolsa, tá? Qual tipo de ativo, porque bolsa fica muito jogado, né? Aplica na bolsa. Não, mas qual tipo de ativo? Dividendos, small caps, eu vou mostrar para vocês. Taticamente foram reduzidas as posições sensíveis a juros nos portfólios,
Ou seja, quais são as empresas que sofrem mais quando os juros sobem. Porém, possivelmente, os gestores voltarão a aumentar essa alocação à medida que as taxas de juros futuras demonstrarem sinais de estabilização. Ou seja, os juros voltando a cair, que está acontecendo agora, neste momento, essa empresa que se favorece com os juros caindo, eles devem voltar. E quando eles falam taticamente, eles estão falando de movimentos de curto prazo, movimentos de fazer assim, ó, uma alocação rápida para capturar um ganho. Então isso é uma alocação tática. Uma alocação estratégica seria olhando para o longo prazo. Okay? Então a diferença de uma alocação tática e estratégica. Certo? E olha como que ficou no mês passado. O S&P caindo 2,20. E aí olha só, Ibovespa caindo 2,94 e Small Caps caindo 7,40 e dividendos caindo 3,15. Olha só, em 2023 a grande diferença. Dividendos subiu 7,18, que são as empresas mais seguras, que pagam ali os maiores lucros para os acionistas. O Ibovespa, que é aquela média, subiu 3,11 no ano, enquanto Small Caps caindo 2,72. Só que esse mês assim está arrebentando. Mas vamos lá, o que tem dentro do dividendos e do Small Caps? Vamos pegar aqui o índice de dividendos aqui, que eu consigo ver na Status Invest. Vamos ver aqui no mês. Vou pegar aqui a variação dele. Olha o quanto disparou, de fato, nos últimos 30 dias o dividendos, então está subindo forte ainda. O que ele tem aqui? Ele tem Petrobras com 5%, Vale com 5%, Copel com 5%, a Petrobras ON com 4,7%, Gerdau, Banco do Brasil, Semig, ou seja, só empresa robusta que tem, né, no dividendos. Ou seja, dentro da bolsa, ele se torna mais conservador. Então, você, eu quero entrar em bolsa, mas eu quero ações mais conservadoras, o índice de dividendos apresenta essas empresas. Mas você, eu quero um risco maior para buscar um retorno maior. Aí sim você vai para Small Caps, que possuem um risco maior, deve estar subindo muito forte esse mês. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o 30 dias. Está disparando também, ó, do dia 31 de outubro para cá, ele saiu de 1.954 pontos para 2.192, então disparou realmente neste mês. E o que tem aqui dentro? Então, Small Caps são empresas que têm maior potencial de ganho, mas apresentam um risco maior. Embraer tem 5%, Allianz 4,7%, Taesa 2,7%, Gerdau 2,7% e por aí vai, ó, Smartfit 2,4%. Então ali são empresas que têm um maior potencial de retorno, mas no momento conturbado tendem a perder mais, mas em momentos bons tendem a ganhar mais. E aí você pode montar a sua carteira de acordo com o que você acredita. Você tem um perfil mais arrojado, você pode procurar mais ações de small caps. Você tem um perfil mais conservador, aí você vai procurar mais dividendos, porque você quer uma carteira mais robusta. Agora aqui, vamos lá. Então, o desempenho do fundo de ações, o que eles acham? Então, eles estão ampliando ali a carteira de ações, eles acham que é um bom momento, eu também acredito. Quanto que está rodando no mês as ações? Vamos dar uma olhada. O Ibovespa subiu 3,11 no ano e caiu 2,94 em outubro. Neste mês, ele está subindo 10,43%. Então, ele está tendo ali um aumento, um mês de fato muito bom. No ano, ele foi para 13,86, ou seja, esse mês está sendo perfeito aqui para o índice Bovespa. Já o dividendos caiu 3,15 no mês passado, em 2023 está com 7,18. Neste mês ele está subindo 10,59, então muito parecido com a Bolsa, com o Ibovespa. E no ano está subindo 18,54%, sendo um grande destaque. Já o Small Caps, que foi o que mais sofreu no ano, então caiu 2,62 no ano, em outubro sofreu, caiu 7,40. Será que foi o que mais subiu neste mês? Foi sim, então subiu 12,17% e no ano acumula uma alta aqui, ó, de 9,11%, então se aproximando mais do Ibovespa e do índice de dividendos. Ou seja, no momento bom ele tende a subir mais que é o que está acontecendo, mas ele oscila muito mais. Logo, o Bradesco ele vai aqui ampliar a sua alocação em bolsa. Agora, multimercado, aqui ele explica vários tipos de fundos multimercados. Dentro do fundo multimercado tem ali os ativos, né? Tem ações, tem pré, tem pós, então eles já estão explicando em outras classes de ativos. O dólar aqui, eles também não fazem aqui muita
muita ponderação, até porque o fundo que eles têm é o cambial dólar, então de qualquer jeito eles vão continuar aplicando em dólar, porque esse é o mandato do fundo, ou seja, o fundo ele tem que aplicar nisso. Fundos espelhos, que é fundos que aqui espelham fundos de gestores. Então tem uns gestores, que são as cartas, inclusive, que a gente lê aqui, e o Bradesco ele tem um fundo que espelha o fundo desse gestor, ou seja, ele pega o retorno, os ativos deste fundo e ele traz ali e espelha num fundo do Bradesco, que é a Ágora. Aqui, a Ágora é a corretora do Bradesco. Então aqui você pega vários gestores, Absolute, que mais? A ZQuest e por aí vai. Bahia, AM, inclusive são cartas de gestores legais para a gente ler também. E por fim, para a gente fazer um comparativo total, é bem legal isso aqui. Então vai lá na página 70 e dá uma olhada nesse índice aqui que é muito legal. Que aqui mostra o poder da diversificação, porque cada ano vai ter algum ativo que se destaca. Esse ano quem está se destacando é o pré-fixado, que a gente viu, né? Pré-fixado indo muito bem. Depois Selic, CDI, só que o Ibovespa que estava 3,11, estava aqui atrás, era um patinho feio, apanhando muito no ano, ele disparou. Então ele está aqui, ó, a gente até viu, neste momento ele está subindo 13,86% em 2023. Então ele vai dar uma baita de uma disparada aqui. Porém, o IMAB que estava com 10% está subindo 2%, então deve ir para 12%. Ou seja, 2023 está sendo um ano muito bom para quem está buscando uma rentabilidade maior. IMAB vai vir forte, pré-fixado vindo forte, Ibovespa vindo forte, S&P 500 vindo forte também. Ou seja, todos os ativos subindo muito bem, mas nem sempre é assim. Quando a gente olha, por exemplo, 2020, olha quanto subiu o ouro, 55%, o dólar, 28%, o S&P 500, 16%, e aqui no Brasil, Ibovespa subiu 2,92%, CDI 2,76%, ou seja, não é todo ano que você vai conseguir todos os ativos ter uma baita de uma rentabilidade. Esse ano o dólar está em queda, caindo 3%, mas, por exemplo, em 2021, ele foi o segundo ativo com mais retorno, com 7,39%. O que a gente pode observar? Que o S&P 500 vai muito bem, ó, 2021, 2020, 2019, mas nem sempre é assim. Ele está sempre ou melhor, então 2021 foi melhor, 2020, 2019 foi o terceiro melhor, mas em 2018 foi o pior, caindo 6,24%, e em 2022, o ano passado, foi o pior, caindo 19%, ou seja, a melhor coisa é diversificar a carteira aplicando em vários tipos de ativos de acordo com o seu perfil de risco. E com isso a gente termina a nossa carta de hoje falando do Bradesco. Soltar no dia 17 atrapalha, porém ele dá ali embasamento para a gente comparar o que eles estavam achando e os 17 dias como que se desenrolou, trazendo notícias e dados para você sair com aquela informação refinada e tomar as suas decisões. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo esse conteúdo aqui, ó, de altíssimo nível. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!